Olá, galerinha, tudo bem? Vamos estudar hoje em matemática mais uma revisão de conteúdos. E vamos revisar então hoje frações equivalentes e simplificação de frações. Vamos lá. Frações equivalentes. Primeiro nós vamos ver aquela regrinha que nós já aprendemos. Para obter uma fração equivalente a uma fração dada, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração dada por um mesmo número diferente de zero. Isso nós já aprendemos, nós só estamos recordando, revisando. Toda vez que nós temos uma fração, para torná-la equivalente, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número ou vamos dividir numerador e denominador pelo mesmo número diferente de zero. Então, vamos lá fazer um exercício lá da página 110, o exercício de número 2. Vamos lá. Um aluno anotava em seu caderno um conteúdo sobre frações equivalentes, mas ele esqueceu de anotar o numerador da segunda fração. Juntamente com o colega, vamos pensar. O colega aqui somos nós, né? Vamos pensar numa solução. Ele colocou a primeira fração e na segunda fração ele esqueceu o numerador. Vamos ver como que a gente pode fazer isso? Vamos lá. O aluno esqueceu de anotar o numerador da segunda fração. Vamos ver qual era o numerador então. Galerinha, presta atenção. Se eu tenho a fração maior, a segunda fração maior, eu fiz uma divisão ou uma multiplicação? Uma multiplicação. Então, eu vou fazer o inverso. Para descobrir por qual número foi dividido, eu faço o inverso da multiplicação, que é uma divisão. Eu posso pensar desse jeito. 24 dividido por 4, que é igual a 6. Então, aqui foi multiplicado pelo número 6. 4 vezes 6, 24. Se o denominador foi multiplicado por 6, o numerador deverá ser multiplicado por 6 também. Então, eu tenho 3 vezes 6, eu tenho 18. Então, o numerador que o aluno esqueceu de anotar era o número 18. Vamos a mais um exercício sobre frações equivalentes. Dessa vez, vamos lá na página 111, no exercício de número 3. Número 3. Rebeca copiou em seu caderno a matéria que perdeu no dia em que faltou a aula. Só que após devolver o caderno ao seu colega, percebeu que a tinta da caneta havia manchado um dos números. Isso acontece. Entretanto, é possível descobrir qual é o número manchado pela tinta. Pense e descubra qual é. Vamos descobrir? Rebeca percebeu que a tinta havia manchado um dos números. Vamos ver qual era esse número? Galerinha, presta atenção. Eu tenho a fração 12/15 igual a 4 e o número que a tinta manchou. Aqui eu tenho um número menor. Se eu tenho um número menor, eu fiz uma divisão. Quando eu faço essa divisão, se eu não sei fazer rapidinho, eu volto ao contrário da divisão, que é uma multiplicação. Eu posso usar assim, ó. 4 vezes quanto que deu 12? 4 vezes o 3. Então, eu tenho 12 divididos por 3 igual a 4. Se eu dividir o numerador por 3, eu tenho que dividir o denominador também por 3. E aí, nós vamos encontrar agora o pedacinho do número que a tinta caiu. Vamos remover a tinta e colocar o número. 15 dividido por 3, 15 divididos por 3 igual a 5. Então, a fração era 4/5.
Agora que essa galerinha já está muito esperta, vamos fazer mais um. Vamos lá. Página 111, exercício de número 4. Descubra qual é o número que falta em cada par de frações equivalentes. Nós vamos fazer esse exercício também juntinhos. Vamos lá. Vamos descobrir então qual é o número que está faltando. Eu tenho a fração 4/13. Eu tenho 8 e não sei qual é o outro número, qual é o outro denominador. Então vamos lá. Eu tenho 4, tenho 8. 8 é maior do que 4. Então eu usei uma divisão ou uma multiplicação? Isso aí. Usei uma multiplicação. 4 vezes quanto deu 8? 4 vezes o 2. Deixa eu te Serlei só trocar essa canetinha que está falhando aqui. Eu vou fazer de novo, ok? Eu tenho então 4 vezes 2, ok? Agora sim. 4 vezes 2, 8. Se eu multipliquei o numerador, eu vou multiplicar também o denominador por 2. 2 vezes o número 13, eu vou encontrar 26, ok? Na letra B eu tenho 3, não sei qual é o número, vamos descobrir, 18/30. Se o 18 é maior, eu fiz uma multiplicação. Então, eu tenho 3 vezes quanto que dá 18? 3 vezes o 6. 3 vezes 6, 18. E tia Serlei, mas aqui não tem número, como é que eu vou colocar vezes 6 ali? Presta atenção. Vamos ver aquela regrinha, o contrário de uma adição, uma subtração, de uma multiplicação, uma divisão. Então, aqui nós temos uma multiplicação. O contrário é uma divisão. Eu posso pegar, eu já sei que aqui eu tenho que multiplicar por 6 também. Vamos trocar essa multiplicação por divisão. Eu vou dizer assim, ó, 30 divididos por 6 vai dar quanto? 30 divididos por 6, porque eu fiz ao contrário. Vai dar o número 5. Vamos conferir? Olha, 5 vezes 6, 30, ok? É um truquezinho que você faz rapidinho. Vamos ver então a letra C. Letra C, mesma coisa. Eu não sei o número aqui em cima, mas aqui eu já tenho um número menor do que 40. Se a segunda fração é menor, eu usei uma divisão. 40 dividido por quanto que deu 10? Vamos lá? 40 dividido por 4. Se eu tenho uma divisão aqui por 4, aqui também eu tenho que ter uma divisão por 4. Qual o número que estaria aqui para dar 6 ali? Vamos fazer o quê? O contrário da divisão. Olha como que eu faço. 6 vezes o 4 igual a 24. Vamos conferir? 24 divididos por 4 deu 6. Legal? Muito bom isso. Aqui eu tenho 1/7. Eu já tenho o número 56, então eu sei que eu multipliquei. 7 vezes quanto vai dar 56? Vamos lá. 7 vezes o número 8. 7 vezes o número 8, 56. Se eu multipliquei por 8 o denominador, o numerador também eu vou multiplicar por 8. 1 vezes 8, eu tenho então o número 8. Deu para entender direitinho, galerinha? Então vamos lá. Então, galerinha, agora que já estamos assim espertos em frações equivalentes, vamos dar uma olhadinha em simplificação de frações. Vamos dar uma olhadinha na regra. A simplificação de uma fração ocorre quando dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de 0. Quando a divisão não é mais possível, chegamos à forma irredutível da fração, que é conhecida como fração irredutível.
Vamos fazer o exercício lá da página 117, o número 3, para fixar. De acordo com a ideia de uma fração irredutível, circule as frações seguintes que já estejam dadas na forma irredutível. Então, vamos dar uma conferida. Nós temos 4 frações. A primeira eu tenho 7 nonos. 7 nonos. O número 7, ele é um número primo. Ele só pode dividir por 1 e por ele mesmo. Não pode dividir por 9. E 9 não pode dividir por 7. Então, aqui eu não posso mais mexer nessa fração. Essa fração já está na forma irredutível. Entendeu? Vamos ver a seguinte. 21 27avos. Não posso dividir por 2, mas eu posso dividir por 3. E aí eu vou dividindo até torná-la irredutível. Então, essa aqui não está na forma irredutível. Eu tenho a fração 31 40avos. 31 é um número primo. Posso dividir por 1 e por ele mesmo. 40 não pode dividir por 31. Então, aqui nós temos uma fração que não pode ser mexida. Eu não posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, eu tenho uma fração já na forma irredutível também. Eu tenho 39 42avos. Pode dividir por 2? Não dá, mas pode dividir por 3 e aí vai na sequência sucessiva, até tornar uma fração irredutível. Então, nós temos aqui nesse grupo, nós temos a fração 7 nonos, que já está na forma irredutível, e a fração 31 40avos, ok? Vamos verificar agora, então, um outro exercício simplificando frações. Vamos dar uma olhadinha. Simplifique as frações até torná-las irredutível, usando o método das divisões sucessivas. Nós temos A, B, C e D. Esse exercício não é do seu livro, é somente para a gente treinar mais um pouquinho, para ficar demais. Vamos fazer juntos? Vamos tornar então as frações irredutíveis. Vamos usar o método de divisões sucessivas. Começamos então pelo primeiro número, que seria o primeiro número 2. Mas aqui eu tenho o número 5. 5 só pode dividir por 1 e por ele mesmo. O número 40 eu tenho que dividir por 5 também. Então, eu tenho a fração 5 dividido por 5, eu tenho o número 1. 40 dividido por 5, eu tenho o número 8. Então, eu já tornei essa fração uma fração irredutível. Agora eu tenho a fração da letra B, 40 80avos. Vamos começar pelo menor número, que é o número 2. Dividir por 2, numerador, e dividir por 2, denominador também. Eu tenho então 40 divididos por 2, eu encontro o número 20. 80 divididos por 2, eu encontro o número 40. Ainda posso dividir por 2. Então, vamos lá. Numerador e denominador. Eu tenho, então, 20 divididos por 2, eu vou encontrar o número 10. 40 divididos por 2, eu vou encontrar o número 20. Ainda posso por 2? Sim, ainda posso por 2. Nós estamos fazendo divisões sucessivas. Eu vou dividir o denominador também por 2. E agora eu tenho 10 divididos por 2, eu tenho o número 5. 20 divididos por 2, eu tenho o número 10. Já é irredutível? Claro que não. Eu ainda posso dividir. Eu posso dividir por 5. 5 só pode dividir por 1 e por ele mesmo. O número 10, que é o denominador, vou dividir por 5 também. Agora sim, eu tenho a fração 5 divididos por 5, eu encontrei 1. 10 divididos por 5, eu encontrei 2. Então, eu tenho a fração 1/2. Esta é a fração
irredutível. Vamos fazer mais uma. Vamos começar então dividindo pelo número 2, porque dá para fazer por 2. Ah, dá por 3, dá por 4, mas vamos fazer por 2, começando no primeiro, o menor. Dividir por 2 também. Eu tenho lá 18 divididos por 2, eu tenho o número 9. Eu tenho 12 divididos por 2, eu tenho o número 6. Aqui, galerinha, eu posso dividir o 6 por 2, mas eu não posso dividir o 9 por 2. Tem que ser numerador e denominador iguais, com o mesmo número na divisão. Mas ele pode dividir por 3. 6 também pode dividir por 3. Então, eu tenho 9 divididos por 3, eu vou encontrar o número 3. 6 divididos por 3, eu vou encontrar o número 2. Agora, eu não posso mais. Eu tenho 3, eu tenho 2, então não posso mais dividir. Essa fração, então, agora é irredutível. 3/6. Eu tenho a fração, vamos lá? Eu tenho a fração 15/60. Não posso dividir por 2. 15 não pode por 2, mas pode dividir por 3. 60 também pode dividir pelo número 3. Então, vamos lá. 15 divididos por 3, eu tenho o número 5. 60 divididos por 3, eu tenho o número 20. Agora, eu só posso dividir por 5. 5 só pode por 1 e por ele mesmo, então vamos lá. 5 divididos por 5 e 20 divididos por 5. Eu tenho, então, a fração 5 dividido por 5, eu tenho o número 1. Opa, deixa eu endireitar esse 1 aqui. Eu tenho o número 1. 20 divididos por 5, eu tenho o número 4. Agora eu tenho a fração, então, a fração irredutível, a fração 1/4, ok? E agora é com vocês, ok? Revisando conteúdos, folhinha com atividades. Um ótimo trabalho e beijinho!